a noite, o choro pode durar uma noite e a alegria vem pela manhã. Então, a metáfora da noite, né? Então, essa é a metáfora da noite. A noite, ela representa ou simboliza muitas coisas. A noite, ela simboliza um tempo. Você vê que ele mesmo fala, a noite, ela pode durar, o choro pode durar uma noite, quer dizer, um tempo, mas a alegria vem pela manhã. Então ele fala de um período, de um tempo, né? Então a noite, ela simboliza um tempo. E a verdade é, queridos, que a noite, ela simboliza um tempo, mas não um tempo de alegria, porque a alegria, ela é simbolizada pela manhã, né? A noite, ela simboliza um tempo de angústia, tempo de dor, um tempo de aflição. Então, nós sabemos que quando chega a noite, por exemplo, os problemas que nós, às vezes, muitas vezes, durante o dia, nós, no dia a dia que a gente vive, durante o dia, não é? Que você está ali, está trabalhando, está fazendo alguma coisa, está atendendo alguém, está se movimentando, ouve uma coisa aqui, se envolve com outra coisa ali, né? Os problemas, eles estão ali, mas quando chega a noite, que as coisas param, que é um momento que você para, que é um momento que as coisas vão ficando mais quietas, os problemas vão se agigantando, porque se você tem um problema sério, por exemplo, não é, para resolver uma preocupação, algo que você tem que resolver, e você está ali envolvido com uma coisa ou outra, vai passando o tempo e você vai tirando de uma boa. Mas quando chega a noite, né, que você vai estar com os seus pensamentos mais tranquilos, e você vai começar, aqueles problemas vão se agigantando, se potencializando. Então, o problema que você tinha, que era mais tranquilo, mas você, né, é natural, a pessoa vai remoendo aquilo, e muitas pessoas perdem a noite de sono, porque a noite é um período que nós deveríamos dormir e descansar, não é? Mas a noite também simboliza esse tempo de choro, de dor, de aflição. É a noite, por exemplo, que quando a gente tem algum problema de enfermidade, por exemplo, né? Você tem uma dor ou alguma coisa e tal, e você, quando vai chegando, você tem um resfriado, quando vai chegando a noite, parece que aquilo vai atacando mais, você fica mais atacado, o negócio fica mais sério, mais forte, a dor parece que aumenta, e tudo vai ficando em silêncio, e você vai ficando com aquela aflição, parece que vai aumentando. Então, a noite, ela simboliza esse tempo de dor, esse tempo de aflição, um tempo de solidão também, porque é a noite que é quando você coloca, às vezes, a cabeça no travesseiro, que você vai, você vai sentir aquele vazio, aquela solidão, às vezes, queridos, porque você perdeu um ente querido e tal, então você está ali e tal, mas quando chega a noite, você põe a cabeça no travesseiro, e você começa a relembrar aquilo vai trazendo aquela angústia, aquela saudade, aquele aperto no coração, aumenta, não é? A solidão aumenta. Imagine uma pessoa que vive sozinho, não é? Pessoas foram feitas para viver, nós somos sociáveis, fomos feitos para viver em família, não fomos feitos para viver sozinhos. E quando uma pessoa que ele é meio solitário, que ele está sozinho, é à noite, lá na cabeça, no seu travesseiro, aquele momento que ele vai sentir aquela solidão maior no seu coração. Aquilo vai trazer angústia, aquilo vai trazer preocupações, vai aumentar o sofrimento, a dor, aumenta. Mas é interessante que o salmista diz assim, olha, a noite ela pode durar, não é toda noite que vai ter um problema, não é toda noite que você vai deitar e você vai viver uma situação que vai te trazer preocupação, vai te trazer dor, vai te trazer aflição. Não, ela pode durar, pode até durar, não é? É um tempo,
pode haver noites que você viva isso, pode até haver, mas mesmo nas noites que você viva em aflição, em dor, em angústia, mesmo na noite que você coloca a sua cabeça no seu travesseiro, e lá sozinho, lá sozinha, você viva essa situação, eu quero te dizer que ainda há esperança, porque sempre depois da noite vem um amanhecer, aleluia, e o amanhecer traz uma esperança nova, traz um novo tempo, um novo período. Quando brilha o raio da luz, traz um novo período. Então, a noite pode ser um período, né, um tempo maior. Não simboliza tão simplesmente 12 horas, das 6 às 6. Mas a noite aqui, biblicamente falando, ela pode se tornar um período maior. Um período de uma semana, de uma noite só, mas de um dia e uma noite, de uma semana, de 10 dias, de um mês, de um ano, de 10 anos, sei lá. É um período. A palavra de Deus está falando de um período, né? De um período. Então, é um período que nós passamos que não gostaríamos de passar. É um período que a palavra de Deus já nos indica, diz assim, olha, nós temos tempo de bonança, mas também temos tempo de adversidade. E é esse tempo de adversidade que é chamado de noite na Bíblia. É esse tempo. Né? E é nesses momentos que a gente fica muitas vezes aflito, que a dor aumenta. Eu me lembro uma vez que eu estava no hospital aqui em Carapicuíba, aquela época era Sanatorinho, hoje acho que é outro nome, São Camilo parece, né? São Camilo. Mas eu tinha quebrado o tornozelo pela segunda vez, e eu passei ali naquele hospital, eu fiquei 11 dias internado, 11 dias. E eu fiz uma cirurgia no tornozelo. E o período de pós-operatório de quem tem que quebra alguma coisa, né? Que principalmente quando é furado, colocado pino, chapa, essas coisas. É assim, só a pessoa e Deus mesmo que sabe aquele período de dor que você passa, né? E eu passei um período muito difícil, um período de noite, de escuridão, de trevas, porque era um hospital público, não podia ter acompanhante, e eu ficava ali sozinho, entre aspas, com outras pessoas que estavam ali naquele quarto, mas todo mundo passando o período da noite. E aquilo ali, chegava na noite, queridos, aquela dor pós-operatória, eu passei um período que tive que fazer a cirurgia, depois fiquei lá pós-operatório. Mas aquela dor pós-operatória era tão intensa que a gente não conseguia dormir. E eu me lembro uma noite que estava tão intensa a dor que eles vinham, aplicavam remédio e tal, e davam remédio, mas não resolvia muita coisa, né? E eu me lembro que, eu já servindo a Deus, eu me lembro que no silêncio da noite eu ouvi alguém orar lá, bem longe, em um outro quarto, não sei. E aquela oração, ela vinha e ecoava bem, bem distante. E eu disse assim, tem alguém aí intercedendo por alguém. E aí eu chamei a enfermeira e disse assim, quem que está orando aí? E a angústia era tão grande que aí eu pedi que fosse, falei assim, você pode chamar? É uma enfermeira, assim, era uma outra enfermeira. E aquela enfermeira veio até o quarto. Eu disse assim, você pode fazer uma oração por mim, que eu estou assim, passando um momento de muita dor. E ela fez aquela oração. E aquela oração, queridos, foi um período de manhã, ainda que o dia, a noite, escuridão não tinha passado. Mas
foi um período onde a luz do Evangelho, a luz da palavra de Deus, da oração, resplandeceu em minha vida naquele momento, e eu pude ter um gozo diante do Senhor, eu pude ter um momento de esperança, aquela dor se transformou em um momento de esperança. Jesus Cristo está aqui comigo, aleluia, e Ele é o meu amanhecer, glória a Deus. Então, a experiência que a gente teve com Deus, né? A noite, queridos, ela simboliza também o medo. A escuridão, as trevas, elas sempre simbolizam o medo. Nós, quando crianças, você vê, eu tenho meu netinho lá, ele de dia ele fica puxando a gente para ir na rua, para brincar de bola, para correr lá. Mas quando é que ele está lá à noite, e ele não quer sair, ele sai assim e ele já volta, porque ele tem medo. Então, a escuridão, ela representa, ela simboliza o medo. Então, o tempo da noite, queridos, que nós vivemos, muitas vezes traz o medo. O medo. O medo de acontecer alguma coisa ainda mais grave. O medo de que aquele período não passe logo, que ele demore muito. Ou até mesmo o medo de que ele nunca passe. Então, essa noite, ela simboliza o medo. A noite simboliza também perca, ou provação, ou falta de direção. Então, a noite, ela também simboliza uma perca. Porque nós perdemos os sentidos de direção à noite. Quando nós estamos num período de trevas, quando você está em algum lugar de trevas, de escuridão, a gente não tem a noção de direção. Às vezes, quando já aconteceu isso aí comigo algumas vezes, que a gente se perde, por exemplo, hoje está mais fácil, que a gente tem o Waze lá, a gente põe, é mais simples. Mas quando a gente não tinha o GPS, o Waze, a gente ia sair para algum lugar à noite, e quando a gente se perdia, já aconteceu isso comigo algumas vezes, se perdia, e aí você ficava tal, ia olhando as placas, e às vezes você caía em um lugar, às vezes até numa rodovia que eu já conhecia, mas eu começava a andar e eu falava assim, mas eu não sei se eu estou andando certo, para o lado certo. Talvez o lado certo é do outro lado. E muitas vezes estava andando mesmo do lado contrário. E às vezes estava em algum lugar já conhecido e não reconhecia aquele lugar que eu tanto passava, porque era um período da noite. Então, à noite, nós podemos ficar sem direção. Porque a noite também, queridos, ela simboliza a falta de luz de Deus. A falta de Deus. Não é? A noite, ela simboliza, o tempo de trevas, simboliza a falta de Deus. Porque a noite, além dela simbolizar uma perca, provação, uma falta de direção, sofrimento, dor, angústia, ela também simboliza a falta, o sofrimento das trevas, que é a falta de Deus, ou a separação de Deus. Porque Jesus, ele dizendo lá na parábola das bodas, por exemplo, não é, que ele convidou e tal, as pessoas para estar numa festa, e as pessoas recusaram e refutaram e deram desculpas. Aí ele mandou os seus servos ir para os becos, ir para as esquinas, ir para os lugares ermos e trazer os aleijados, os cegos, os mudos, os necessitados. Todos vieram, a casa ficou cheia. Aí a palavra de Deus diz assim que naquele dia, então, o rei passou ali para fiscalizar os convidados. E ele viu que todos os convidados estavam com as suas vestes nupciais. Mas ele viu um dos convidados que estava com a sua veste nupcial. E aí então ele olhou e falou assim, uai, cadê a sua veste nupcial? Ele ficou mudo, calado. E aí ele falou assim aos seus servos, pega ele, lança fora onde há trevas,
choro e ranger de dentes. Então veja que é um lugar de trevas, noite é um lugar de separação de Deus, um lugar de sofrimento, um lugar de dor, um lugar aonde não tem a luz de Deus. Então, a noite, ela simboliza essas trevas. Lugar sem a presença de Deus. Mas amanhã, queridos, amanhã simboliza ou significa recomeço. A noite simboliza o tempo de choro. Diz assim, o choro pode durar uma noite. Lá em Salmo 6,6, a palavra de Deus nos informa, deixa eu ler aqui para os irmãos, o próprio salmista dizendo que a noite, ele, 6,6, diz assim, aqui o salmista dizendo, Davi, né? Já estou cansado do meu gemido, toda noite faço nadar a minha cama, molho o meu leito com as minhas lágrimas. Então, olha o salmista dizendo, falou assim, olha, toda noite, ele estava vivendo um período prolongado da noite, e ele dizia assim, ó, todo período que chega à noite, eu choro, que faço nadar o meu leito. As lágrimas caíam. E a verdade é, queridos, que muitas vezes muitas pessoas vivem situações de noite, de dor, de choro, que só o seu travesseiro e ela poderia revelar o seu choro. Não é? Muitas vezes a gente vai falar, olha só o meu travesseiro e eu que sabe o que acontece lá à noite. O que acontece à noite. Mas eu quero aqui, em nome de Jesus Cristo, eu não sei qual é o período que você está vivendo, talvez um período de dor, de sofrimento, um período de separação de alguém, isso te traz dor, isso tem te trazido períodos de noite na sua vida, mas eu quero te dizer que esse período tem um tempo determinado para acabar, em nome de Jesus Cristo, e sempre depois de toda noite, vai ter o período de amanhã, aleluia, o amanhã vai chegar, o sol vai brilhar, e amanhã representa alegria, amanhã representa um novo tempo, um novo período, um recomeço, um novo ciclo para a sua vida, em nome de Jesus Cristo Nazareno, aleluias. Então, dentro disso, eu gostaria de falar aqui acerca de alguns personagens que passaram por período de noite noturno. E há muitos personagens na palavra de Deus, mas eu escolhi alguns para a gente tirar como referência. Isaac e Rebeca, por exemplo, eles casados, e Rebeca estéril, eu até ministrei outro dia sobre isso, né? E eles então passaram um período de 20 anos, queridos. Um período de choro, de oração, de busca. Um período que nós não sabemos detalhar o que acontecia entre aquele casal dentro do seu quarto. Porque eles tinham uma promessa da parte de Deus. Ele era um rapaz que andou segundo os princípios do pai e da palavra de Deus. Mandou buscar uma mulher, não se casou com a pessoa ali da onde ele morava, mandou buscar uma mulher entre sua parentela, casou-se com ela. Mas parece que as coisas não estavam dando certo. Já viu quando você começa a fazer as coisas tudo certinho, mas não dá certo? Né? Eu estou fazendo tudo certo. As coisas, sabe, eu estou me guardando, eu estou me preservando, eu estou fazendo assim, assado, e as coisas não funcionam. O período de noturno parece que eu estou num período de noite. Eu estou indo para a igreja, eu estou lendo a palavra de Deus, estou adorando.
Eu estou, sabe? Mas as coisas não estão dando certo. E Isaac, queridos, ele estava vivendo esse período, as coisas não estavam dando certo para ele, porque ter filhos era uma questão de honra, era uma questão de levar à frente ali a promessa da parte de Deus. E era o pai que tinha designado buscar a sua esposa a ele. Então ele tinha uma promessa. Ele não queria meter os pés pelas mãos, quer dizer, ter filho de uma escrava, como foi o caso de Abraão. Ele já tinha aprendido com Abraão que não dava certo aquele negócio. Então ele começou a esperar no Senhor. E ele esperando no Senhor, orando, gemendo, chorando. 1 ano, 5 anos, 10 anos, as coisas não estavam funcionando. Eu não sei, queridos, talvez você até tenha sido uma pessoa firme em buscar ao Senhor. Você até tem se preservado do pecado, da injustiça, você tem se guardado. Mas talvez as coisas não estão dando certo, não estão funcionando. Mas deixa eu te dar uma palavra de esperança, aleluia. Continua firme, buscando ao Senhor, nos propósitos do Senhor, porque a noite pode até durar um período, mas a alegria vem pela manhã, o sol vai resplandecer, aleluias. 20 anos, queridos, 20 anos, aí lá vem Rebeca, parece que tem alguma coisa estranha aqui acontecendo. Ele já estava assim, bom, deve ser mais um período aí que atrasou e tal. Mas aí passou-se um tempo, a barriguinha começou a crescer. E aí então, queridos, o que veio pela manhã, aquele tempo de angústia, de dor, de sofrimento, de gemido, passou, aleluia, a noite passou, aí vem a alegria, o prazer, o júbilo, veio pela manhã, aleluia, e veio em dose dupla, porque o Senhor sempre faz muito mais do que pedimos ou pensamos. Ele é poderoso. Se Ele fez a promessa, querido, continue buscando o Senhor. Está no período difícil, não está funcionando, não está dando certo, mas o amanhã vai vir, porque sempre depois de uma tempestade o sol brilha, em nome de Jesus Cristo. Aleluias. Jó foi um homem que viveu um período de alegria, de prazer, de satisfação. Ele era um homem justo, buscava Deus, honesto. Um homem muito rico, com muitas coisas, muitos bens, pertences, filhos, família abençoada. Mas chegou um período da vida dele que chegou a adversidade. A palavra de Deus diz que ele perdeu tudo. Os filhos morreram, perdeu os camelos, os cavalos, tudo. Perdeu a sua saúde. A noite de trevas, dor, gemido. E essa dor e esse gemido passou por um período de tempo. E Jó, queridos, em nada ele pecou contra o Senhor. Talvez ele, na sua humanidade, ele dizia assim, poxa, talvez eu tenha até errado mesmo. Alguma coisa que eu fiz, até mesmo porque ele tinha 3 amigos dele que o acusavam de alguns erros. Mas ele permaneceu na sua fidelidade. E ainda que a sua própria esposa se levantou e disse assim, poxa, você ainda continua fiel a Deus? Abandone esse teu Deus e morre. Quer dizer, só restava-lhe a morte. A noite do período de Jó, na vida de Jó, estava sem esperança. Não tinha esperança. Imagina, o cara naquela condição, não tinha esperança. Mas aí, queridos, um determinado dia, Deus se levanta ao seu favor. E Deus faz justiça, e Deus faz resplandecer aquela noite.
Então, deixa eu te dizer uma coisa, você talvez que vive aí desesperançado com alguma situação. Não sei, queridos, eu não sei porque o Deus hoje permitiu a gente trazer essa palavra, mas no fundo a gente sabe porque tem algumas pessoas que às vezes estão passando período noturno na sua vida, mas que não deixa transparecer isso. E lá na noite, no seu quarto, no seu travesseiro, é que ele sente essa dor. E às vezes você está até sem esperança, está desesperançado. Mas deixa eu te dizer uma coisa, queridos, o nosso Deus, Ele continua Deus vivo e verdadeiro, aleluia. Ele continua sendo o sol da justiça, Ele continua sendo a estrela da manhã. E um dia, então, depois do período duro de trevas na vida de Jó, a estrela da manhã, ela brilha na vida dele, aleluia, e restitui à vida dele tudo aquilo que ele havia perdido, porque Ele é Deus. Pedro, capítulo 5 de Lucas, a palavra de Deus diz que ele tinha pescado a noite toda e não tinha pegado nada. Agora você imagina um pescador que vive da pesca, que tirava o seu sustento, o sustento da sua família, e ele vai ao seu trabalho no momento certo, na hora certa. Não é um preguiçoso, querido. Ele não era um preguiçoso, era um cara trabalhador. Era um cara que se dispôs a ir trabalhar, a engolir a lua a noite toda, a lançar a rede a noite toda. E a Bíblia diz que ele de manhã, frustrado, você imagina uma pessoa que foi em busca de algo e não arrumou nada. Ele frustrado. E ele chega à beira da praia ali sem muita esperança. Ou talvez a esperança dele era de que, sei lá, de repente, fazer alguma outra coisa para trazer o pão para dentro de casa. Porque a pescaria não tinha dado nada. Mas aí, queridos, quem estava à beira da praia? Jesus. Jesus estava ali à beira da praia. E diz a Pedro: Pedro, eu preciso do seu barco um instante aí. E aí Pedro, que ele já se disponibilizou, irmão, já não fiz nada mesmo, eu não vou para casa, não tem peixe para levar para casa, vou ficar por aqui. Vamos ver o que esse camarada tem para falar. E ele então foi ministrado ali. Jesus ministra ele, ministra as pessoas. E quando termina a ministração, ele diz assim a Pedro: olha, Pedro, agora é o seguinte, deixa eu te trazer a recompensa. Vai lá e lança sua rede. E aí Pedro então, queridos, ele no natural, ele pensou e disse, falou assim: mas Senhor, nós já lançamos a rede a noite inteira e não pegamos nada. Mas eu vou fazer o seguinte, já que o Senhor está falando sobre a tua palavra, eu vou lá e vou lançar a rede. E ele saiu ao mar e lançou a rede. E sabe, queridos, a rede não foi em direção aos peixes, mas os peixes veio em direção à rede, aleluia, de Pedro. Porque assim, queridos, o Senhor também, às vezes, queridos, você tem vivido um tempo de perca, um tempo que você perdeu alguma coisa, talvez um trabalho, talvez um emprego, talvez você tenha passado por uma dificuldade financeira, mas deixa eu te falar, essa noite também, Jesus Cristo, o Senhor, Ele é capaz de restituir com um amanhecer, aleluia, sobre a palavra do Senhor. Você pode lançar a rede, que os peixes vão vir a ela, e você nem vai precisar se preocupar a ir a eles, em nome de Jesus. Mas nós vemos outras situações. Eu quero aqui, estou olhando lá o relógio, ainda bem que eu não estou enxergando direito, acho que é 7 horas, parece, não sei, mas tudo bem. Então, Marta e Maria, queridos, também estavam
amigos de Jesus. Eram pessoas que eram amigos do Senhor. Eles moravam em Betânia e Jesus, quando vinha a Jerusalém, sempre parava em Betânia, na casa dos seus amigos. E ali eles desfrutavam da comunhão, alimentavam, descansavam. Então era um ponto ali onde Jesus tinha como referência de parada. Mas um determinado dia Jesus já estava distante na Galileia e Marta e Maria percebeu que Lázaro não estava bem, seu irmão. E provavelmente Marta, como uma boa cozinheira, foi lá e fez um chazinho, né? Fazer um chazinho aqui de quebra-pedra, para ver se funciona. Ou um chazinho de, sei lá, as mulheres que é bom nisso aí, né? Chazinho de hortelã, não sei se hortelã dá chá, né? Mas tudo bem. Fazer um chazinho, um comprimidinho, tal. E só que não funcionou, queridos. Ele foi ficando mais abatido. O semblante dele foi caindo. E aquela situação foi ficando mais grave. E aí Marta e Maria chamaram um mensageiro e disseram assim: olha, vai lá e fala para o Senhor que o amigo dele está doente, para que ele venha. Queridos, às vezes nós até temos intimidade com o Senhor, até temos comunhão, nos alimentamos da sua palavra, nós nos fortalecemos nela. Nós somos pessoas entregues ao Senhor, né? Entregues a um ministério, entregues a um trabalho ao Senhor, enfim, somos amigos do Senhor, porque o próprio Jesus disse assim: não vos chamo mais servos, mas quero vos chamar de amigos. Foi Ele quem nos chamou para ser amigos, ter relacionamento. Mas isso, queridos, também não nos impede de passar por algumas aflições e dores e dificuldades e noites. A noite, ela vai vir em algum tempo da nossa vida. Algum dia na sua vida vai morrer alguém de um ente querido seu que você vai chorar. Algum dia lá na sua vida você vai ver alguém que vai estar sofrendo e você é amigo de Jesus. Mas Ele não nos isentou disso, queridos. E é interessante que ainda assim, ela mandando chamar Jesus, e Jesus se demorou a vir. À noite, as trevas começaram a aumentar, porque Lázaro foi ficando mais ruim, ao ponto de falar assim: ele vai morrer, e ele não chegou. E é isso que aconteceu, queridos. Ele morreu e Jesus não chegou. Mas aí o choro da perca, a dor, de perder o irmão, de perder uma pessoa que era amigo, e eles estavam esperançosos de que Jesus ia socorrer ele. Essa dor aumentou, o choro aumentou, o pranto, a angústia, o sofrimento da separação. Mas aí, queridos, quando estava no auge do sofrimento, 4 dias já enterrado, Jesus aparece naquele lugar. Já é tarde demais, disseram elas. Se o Senhor estivesse aqui, ele não tinha morrido. Já é tarde demais. Mas aí ele se levanta e diz assim: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Aleluias. Talvez, querido, você viva alguma situação que você diz: já é tarde demais. Se fosse antes. Se o socorro tivesse vindo naquela hora, naquela outra hora. Talvez essa situação não tinha se agravado. Talvez eu não estava vivendo este choro, essa angústia, esse pranto. Mas eu quero te dizer, querido, que ainda não é tarde para Deus. Pode ser tarde para você, mas para o Senhor não tem tarde, aleluia, porque Ele sempre é o Deus presente na hora da angústia e do choro, aleluias. Então,
ele se aproxima do local e ele chora. Também, Jesus chorou. Ele se emocionou diante de tanto sofrimento e tanta dor e chorou. Mas o choro de Jesus, ele produziu ali, queridos, ele produziu um milagre. Porque ele chorou e ele chamou Lázaro. Lázaro, vem para fora. E Lázaro, lá, o morto Lázaro, ouviu a voz do Senhor. E o choro podia ter durado 4 dias, 1 mês, 1 ano, aleluia. Mas havia chegado ao amanhecer naquele lugar. Betânia nunca mais foi a mesma, aleluia. Nunca mais foi a mesma, porque lá se dizia em todos os cantos: chegou o amanhecer para um morto que já não tinha esperança. Deixa eu te dizer, meu irmão, minha irmã, aleluia. Você pode ser referência em todos os lugares que você for, aleluia. O Senhor fez grandes obras na vida deste, porque já não havia mais esperança, mas o Senhor restaurou a sorte de Sião, aleluia. O Senhor pode fazer isso na sua vida. Eu quero agora pular já para a parte final. Agora, houve uma noite mais escura do que todas as outras que já existiu em toda a humanidade. Noite mais dolorida, mais cruel, mais fria, mais humilhante, mais traiçoeira. Nada se compara àquela noite. Era quinta-feira. Quinta-feira, e começa no Getsemane aquela noite. A angústia no coração do Santo Jesus. A palavra de Deus diz que era angústia de morte. Ele estava passando um período, a própria luz estava passando um período de noite. A angústia era grande. Ele vai para o Getsemane e chama 2 dos seus amigos mais próximos. Pede ajuda em oração, me ajuda. Estou angustiado até a angústia de morte. Noite fria, noite dolorida. E ele então vai ali adiante um pouco. E ele, na sua aflição, naquele período de trevas, ele começa então a orar e a buscar o Senhor e pedir ao Senhor que o afastasse dele aquilo que estava por vir. Pai, afasta de mim este cálice. Era o cálice da ira de Deus. Mas se possível, Senhor, afasta de mim. E ele orava, e orava tão intensamente, queridos. E ele então, naquela angústia de morte, se levantava e voltava aos seus amigos. E quando ele chegava aos seus amigos, ele percebia que ele estava sozinho, vivendo aquele período de luta, de dor, de noite, de tristeza, sozinho. Queridos, há períodos na nossa vida que nós até mesmo queremos e buscamos ajuda de um, de outro, de um amigo, de outra pessoa. Mas tem coisas, queridos, que nós passamos sozinhos. Tem coisas que somente lá o nosso travesseiro, ou somente lá o nosso colchão, ou sei lá, a nossa casa, o nosso canto, é quem sabe, é sozinho. E às vezes você naquela angústia que é tão crucial, você busca ajuda, mas não consegue ajuda. E Jesus então retorna aos seus amigos, desperta eles, diz assim: olha, eu preciso da ajuda de vocês. É um período de trevas, e ele volta então novamente no tempo de clamor, de oração, intensifica a sua oração ao ponto daquela agonia transpirar suor, e o seu suor se transformar em pingos de sangue, e aqueles pingos de sangue cair ao chão.
E ele volta novamente, lá os seus amigos continuavam dormindo, e ele volta novamente no período de angústia, e aí ele fortalecido naquela oração, e ele diz assim para os seus amigos: levante-se, eu estou preparado, estou pronto para passar esse período de noite, de trevas, de luta, de dor, de angústia, de humilhação. E ele se levanta, queridos, e vai em frente, e já vê os seus algozes, vem, e ele então, ali por um beijo de Judas, ele é traído e indicado aos soldados do templo. Então os soldados do templo tomam, e ali começa aquele período de dor, período de humilhação, período de trevas, período de, sabe, queridos, de angústia, a humilhação. Nunca houve ninguém, a palavra de Deus fala, que ele sabia o que era sofrer, ele sabia o que era ter angústia, ele foi aquele que mais entre os homens sofreu dores nessa terra. Nunca houve ninguém que passasse uma noite tão terrível, e além disso, querido, jogado num cárcere, julgado pela madrugada entre os sacerdotes, depois levado a Pilatos, Pilatos novamente julga ele ali, impulsionado pelas pessoas que ali estavam à sua volta, e ele então agora, querido, jogado de um lado para o outro, ele é levado ali ao pátio novamente, os soldados enfiam uma coroa de espinho na sua cabeça, tira-lhe a roupa, bate nele com um caniço no seu rosto, fazendo dele ali chocarrices, coloca sobre ele uma cruz, leva ele então até lá o Calvário, e lá no Calvário, queridos, crava nele espinhos, aliás, pregos que ultrapassaram as suas mãos e os seus pés, e lá então, em cima daquela pedra, daquele Calvário, ele é erguido, hasteado ao alto. Aquele período de noite parecia não passar. E não era o momento de passar mesmo. Ele morreu naquela angústia. Ele entregou a sua vida, o seu espírito. E quando ele morre, queridos, a noite se instala. A palavra de Deus fala que as trevas tomaram conta daquele lugar, do meio-dia às 3 horas da tarde. Horário do sol mais intenso. O sol, ele recusou a brilhar naquele dia. Era o período da noite de Jesus. Recusou a brilhar. E ele entrega a sua vida. Terremoto, acontecimentos, sobrenatural. E aquele período de noite tomou conta dos corações dos discípulos. O medo, a angústia, o choro se instalou no coração dos discípulos. Aquela noite parecia não ter fim. José de Arimateia vai, tira ele daquela cruz, coloca ele numa tumba fria. Parecia ser o fim daquela noite para aquele que estava na tumba fria, mas ele estava ali, passando ainda o período de noite. A noite tinha se instalado de forma tal, que até os céus ficaram em silêncio. Até os anjos nesse dia silenciaram a sua voz diante do trono do Senhor. E ele então, queridos, colocado naquela tumba fria, sábado, as pessoas tentaram retomar suas vidas, mas os discípulos encarcerados em um lugar, choravam a perca daquele que tinha passado aquele período, e eles com medo. A noite se instalou no coração deles. Maria e mais algumas, Maria Madalena e outras. Então pela manhã, no domingo, havia passado o sábado, vai até aquela tumba. E ao chegar àquela tumba, elas viram que a pedra já não estava sobre o sepulcro.
Quando elas olharam, elas não reconheceram. Havia alguém, um anjo, 2 anjos. E elas então diziam assim: cadê? Pensando que era o jardineiro, cadê aquele que estava aqui? Olha, ele não está mais aí. Ele não está mais aqui. A palavra de Deus fala assim que eles então resplandeceram a luz. Queridos, até mesmo aquela noite mais difícil de toda a humanidade, ela teve um período do fim. O domingo chegou. A palavra de Deus fala que houve um terremoto. O Senhor veio dos céus. A tumba não foi capaz de segurar ele naquele lugar. Aleluia. E ele se levantou na noite. O sol, a estrela da manhã, o sol do meio-dia se levantou para brilhar novamente. Aleluia. A noite pode até durar um período, mas a alegria vem pela manhã. Logo aqueles que ali estavam, que tinham se instalado à noite, ao saber que ele havia ressuscitado, a alegria novamente se instalou em seus corações. Aleluia. Ele ressuscitou, a noite passou e a noite se findou, para nunca mais, querido, espiritualmente falando, vivermos a noite espiritual. Nunca mais. Ele ressuscitou. Então, essa foi a noite mais angustiante. A noite tem um tempo estabelecido para terminar. O dia, o amanhecer chegará. E eu gostaria, nessa noite, de aproveitar, estar orando nesse sentido, queridos. Talvez você tenha vivido um período de dor, um período de angústia, um período que você perdeu, alguma perca, ou alguma situação que você tem vivido, uma solidão. Gostaria de chamar aqui a equipe de louvor, vamos cantar aqui um louvor, amém? E nós vamos estar orando. Fiquem de pé, queridos, em nome de Jesus. A noite pode durar um período, mas a alegria vem pela manhã. Sempre há esperança, queridos. Em Deus sempre há esperança.